Odeio-te! Gritou Ana, a voz tremendo como as folhas de uma oliveira ao vento forte do Tejo, enquanto batia a porta do pequeno apartamento em Alfama com tanta força que os vizinhos devem ter ouvido o eco pelas escadas estreitas. Marta ficou parada no meio da sala, o coração apertado num nó que não conseguia desfazer. As palavras de Ana ainda ressoavam dentro dela, cortantes como as guitarras agudas de um fado triste. Como chegar àquilo? Elas eram amigas desde crianças, crescendo juntas nas ruas empedradas de Lisboa, partilhando segredos nas margens do rio, rindo das festas de Santo António com sardinhas assadas e balões coloridos. Mas nos últimos meses, tudo mudara. As discussões surgiam do nada, sobre coisas banais, um olhar demorado demais para uma rapariga na praia de Cascais, uma saída com amigos que Ana considerava desnecessária. Marta sentia uma raiva inexplicável crescer dentro dela, uma irritação que a consumia sempre que Ana se aproximava demais, tocava no seu braço ou sorria daquela forma que fazia o seu peito doer. Naquela noite, a briga fora a pior. Ana acusara-a de ser fria, distante, de não valorizar a amizade delas. Tu mudaste, Marta. Já não és a mesma desde que voltaste da universidade em Coimbra. E Marta, num impulso que agora a atormentava, respondera com fúria: talvez seja melhor assim. Talvez devêssemos nos afastar. Mas Ana, com os olhos marejados, atirara de volta: odeio-te por me fazer sentir assim. E saíra, deixando Marta sozinha com o silêncio opressivo do apartamento. Agora, sentada no sofá gasto, Marta chorava em silêncio, as lágrimas quentes correndo pelo rosto. Porquê esta dor tão profunda? Porquê este vazio que parecia engoli-la inteira? Pensava que era ódio, sim, um ódio nascido da frustração, da incapacidade de compreender o que sentia quando Ana estava perto. O cheiro do seu perfume, o som da sua risada, o modo como os seus olhos castanhos brilhavam ao contar histórias da família no Alentejo, tudo isso irritava, a fazia querer fugir e, ao mesmo tempo, ficar. Sou eu que a odeio, pensou Marta, abraçando os joelhos contra o peito. Ou será que odeio o que ela me faz sentir? Lembrava-se da infância, quando corriam pelas praias do Algarve nas férias de verão, construindo castelos de areia e prometendo ser amigas para sempre. A família de Marta, conservadora, com raízes católicas profundas, sempre enfatizara os valores tradicionais: casamento, filhos, a igreja aos domingos. O pai, um pescador reformado, falava com orgulho da família normal e a mãe, na cozinha a preparar bacalhau, repetia que as mulheres deviam casar com homens bons. Em Portugal, apesar das leis mudarem, nas pequenas comunidades como a delas, os olhares ainda julgavam, as línguas ainda fofocavam. Marta crescera ouvindo sussurros sobre esses que são diferentes e isso plantar uma semente de medo dentro dela. Mas com Ana era diferente. Ana, com a sua rebeldia suave, que estudara artes em Lisboa e sonhava em ser fadista, desafiava essas normas sem alarido. A vida é curta, Marta. Temos de viver o que sentimos, dissera-lhe uma vez, num momento de confidência à beira do rio. Naquela altura, Marta rira, mudando de assunto. Agora, sozinha, perguntava-se: o que sinto eu, afinal? Esta raiva que me consome quando ela fala de namorados hipotéticos, esta ciúme que me corrói quando a vejo rir com outros, será ódio? Ou será algo que não ouso nomear? As horas passaram e Marta não dormiu. Olhava para o telemóvel, tentada a ligar, a pedir desculpas, mas o orgulho, ou o medo, impedia-a. Lá fora, Lisboa dormia, com o Tejo a refletir as luzes distantes. Dentro dela, uma tempestade rugia. Se é ódio, porque dói tanto perdê-la, interrogava-se, o peito apertado pela saudade que já começava a nascer, essa melancolia portuguesa que transforma a ausência em dor viva. No dia seguinte, Marta evitou os lugares habituais. Não foi ao café onde costumavam tomar galão e pastéis de nata.
Caminhou pelas ruas de Belém, olhando o mosteiro dos Jerônimos sem realmente ver, a mente perdida em Ana. Recordava o toque acidental das mãos, os abraços que duravam um segundo a mais, os olhares que se prolongavam. Tolice pensara sempre. Somos só amigas. Mas agora a ausência de Ana era um vazio insuportável. À noite, voltou ao apartamento, exausta. Encontrou uma mensagem no telemóvel: desculpa. Não quis dizer aquilo. Podemos falar? Diana. O coração de Marta acelerou. Responderia? Ou deixaria o ódio vencer? Mas no fundo sabia que não era ódio. Era medo. Medo do que poderia vir se admitisse a verdade. Dias passaram assim, em silêncio tenso. Marta mergulhava no trabalho, na livraria antiga no Chiado onde arrumava livros de Eça de Queiroz e Fernando Pessoa, procurando nas palavras alheias respostas para o seu turmoil interior. Saudade, li em Pessoa, é o que sinto por algo que talvez nunca tenha tido. Seria isso? Saudade de um amor que nem ousava reconhecer? Ana, por seu lado, sofria em silêncio no seu quarto na Baixa, rodeada de guitarras e partituras de fado. Pensava em Marta constantemente, na sua força quieta, na sua beleza serena, nos olhos verdes que a fitavam com intensidade. Por que brigo tanto com ela? Perguntava-se. Porque a ideia de a perder me destrói? A família de Ana, mais liberal, com tios em Lisboa que viviam abertamente as suas vidas, sempre a encorajar a ser autêntica. Mas com Marta era diferente. Marta carregava o peso das tradições, do que se espera numa pequena comunidade portuguesa. Uma semana depois, não aguentaram mais. Encontraram-se num banco junto ao mirador da Senhora do Monte, com vista para a cidade iluminada. O ar estava fresco, carregado do cheiro do mar distante. Desculpa, disse Ana primeiro, a voz baixa. Eu também, murmurou Marta, sem olhar para ela. Silêncio. Depois, Ana, por que discutimos tanto ultimamente? Marta engoliu em seco. O momento da verdade aproximava-se, e o medo apertava-lhe a garganta. O mirador estava vazio, apenas elas e a cidade aos seus pés, com as luzes de Lisboa a piscarem como estrelas caídas. Marta sentia o coração bater descompassado, como se fosse explodir. Ana esperava uma resposta, os olhos fixos nela, cheios de uma vulnerabilidade que Marta raramente via. Não sei, mentiu Marta, mas a voz traiu-a tremendo. Talvez porque tudo mudou. Ana aproximou-se um pouco mais no banco. Mudou como? Somos as mesmas de sempre. Marta riu amargamente por dentro. As mesmas? Não. Já não eram as meninas que partilhavam gelados na Praça do Comércio. Agora, cada olhar de Ana despertava algo em Marta que a aterrorizava. Um calor no peito, uma vontade de tocar, de proteger, de possuir. Pensara que era raiva, que Ana a provocava intencionalmente. Mas agora, sentada ali, compreendia, era amor. Um amor que não cabia nas molduras da vida que conhecera. Tu falas de rapazes, de futuro, de casamento, disse Marta finalmente, as palavras saindo aos tropeços. E eu? Sinto-me mal. Como se doesse. Ana franziu o sobrolho, confusa. Ciúmes? De quê? Marta virou o rosto, olhando o Tejo ao longe. Diz-lhe, gritava uma voz interior. Diz-lhe antes que seja tarde. Mas o medo era mais forte. Medo da rejeição, medo do que a família diria, medo dos olhares na rua, das conversas na missa de domingo.
Em Portugal, as coisas mudaram. Casais do mesmo sexo casavam, adotavam filhos, mas nas famílias como a de Marta, o silêncio ainda reinava. O não se fala disso. Não é ciúme, sussurrou Marta. É pior. Ana pegou na mão dela, um gesto simples que fez Marta estremecer. Conta-me. Somos amigas há tanto tempo. Amigas. Essa palavra doía agora. Marta retirou a mão devagar, o toque queimando-lhe a pele. Se lhe disser, perco-a para sempre, pensou. O conflito interior dilacerava-a, o desejo de ser honesta contra o terror das consequências. Lágrimas vieram aos olhos. Acho que te odeio por me fazer sentir coisas que não devo, confessou, a voz quebrada. Ana recuou, magoada. Odeias-me? Porquê? Marta chorou então, sem controlo. Porque quando estás perto, quero mais. Quero tocar-te, abraçar-te de verdade. Não como amigas. E isso assusta-me. A minha família, a igreja, tudo o que me ensinaram. Diz que é errado. Silêncio pesado. Ana processava as palavras, os olhos arregalados. Depois, devagar, um sorriso tímido surgiu nos seus lábios. Marta. Eu sinto mesmo. Marta ergueu a cabeça, incrédula. O quê? Ana aproximou-se novamente, desta vez sem hesitar. Pensei que era só eu. As brigas eram porque não aguentava esconder. Quando te via com outros amigos, doía-me tanto. Achei que era ódio, mas era amor. Amor por ti. O mundo parou. Marta sentiu uma onda de alívio e terror ao mesmo tempo. Ana amava-a? Assim? O coração explodiu em emoções contraditórias, alegria pura, mas logo seguida pelo pânico. E agora? O que fazemos? Elas falaram a noite toda ali, no miradouro. Confissões saíam como um rio represado, os olhares roubados, os toques acidentais, os sonhos noturnos. Ana contava como, na universidade, conhecera raparigas que viviam abertamente o seu amor, e isso lhe dera esperança. Marta admitia o medo enraizado, as preces na igreja pedindo cura para sentimentos que agora sabia serem verdadeiros. Quando o sol nasceu, tingindo o céu de rosa, seguraram as mãos. Um beijo tímido selou a descoberta. Mas a drama estava só a começar. Como contar às famílias? Como enfrentar os tabus que, mesmo num Portugal moderno, persistiam nas conversas sussurradas? Nos dias seguintes, o amor floresceu em segredo. Encontros escondidos nas ruas de Alfama, passeios de mão dada em parques menos frequentados, noites passadas a ouvir fado em casas pequenas, onde as letras de saudade ecoavam os seus sentimentos. Amor é fogo que arde sem se ver, cantava uma fadista, e Marta sentia isso na pele. Mas o conflito interior não desaparecia. Marta lutava consigo mesma todas as noites. Sou pecadora? Perguntava-se, lembrando as palavras do padre. A mãe ligava, perguntando por um bom rapaz, e Marta mentia, o coração pesado. Ana era mais corajosa, mas respeitava o tempo dela. Uma traição involuntária surgiu quando uma amiga comum as viu de mãos dadas. Os rumores começaram a circular na comunidade. Ouvi que a Marta e a Ana, sabes, são assim. A família de Marta soube por uma tia fofoqueira. O confronto veio numa tarde chuvosa. A mãe de Marta, mulher devota, chorou ao telefone. Isso não é natural, filha. Pensa na família, no que dirão. Marta defendeu-se, a voz firme pela primeira vez. Amo-a, mãe. É o meu coração.
Mas as palavras doeram. A rejeição inicial da família era uma faca no peito. Ana apoiava-a, mas também sofria com os olhares na rua. O drama intensificava-se, amor puro contra barreiras sociais. A rejeição familiar cortava como lâmina fria. Marta passava noites em claro, o telemóvel silencioso onde antes chegavam mensagens da mãe. Reza, filha, para que passes esta fase, dissera-lhe ao telefone, a voz carregada de tristeza e medo. Em Portugal, onde as leis protegiam o amor como delas, as famílias ainda carregavam o peso do passado, da ditadura que silenciava, da igreja que julgava. Marta sentia-se dividida ao meio, o amor por Ana, luminoso e verdadeiro, contra o amor pela família, enraizado na infância, nas ceias de Natal com bacalhau e filhós. Ana tentava ser o porto seguro. Levava-a a concertos de fado no bairro Alto, onde as vozes roucas cantavam dores semelhantes, amores impossíveis, saudades infinitas. O fado é a nossa alma, dizia Ana, abraçando-a. Sofremos, mas sobrevivemos. Mas Marta questionava tudo. E se não conseguirmos? E se o preço for alto demais? Uma noite, após uma discussão acalorada, Marta acusando Ana de não compreender o peso da tradição, veio a traição que abalou tudo. Ana, ferida, saiu com amigos para um bar em Lisboa. Lá, num momento de fraqueza, álcool e dor, beijou uma rapariga desconhecida. Não significara nada, pensou depois, arrependida. Mas uma foto, tirada por alguém, chegou a Marta por mensagem anónima. Marta viu a imagem e o mundo desabou. Traição, pensou, o ódio voltando com força. Chorou sozinha, como no início, questionando tudo. Afinal, era mesmo o ódio que sentia? O amor tão frágil que se quebra ao primeiro vento? Confrontou Ana no dia seguinte, no apartamento. Lágrimas, gritos, acusações. Como pudeste? Depois de tudo. Ana chorava, pedindo perdão. Foi um erro, Marta. Estava magoada, confusa. Tu afastas-te tanto com os teus medos. Os meus medos? Retorquiu Marta. São reais. A minha família virou-me as costas por ti. O silêncio que se seguiu foi devastador. Ana saiu, deixando Marta com o vazio. Dias de separação. Marta mergulhou na dor, ouvindo fado em loop, Amália Rodrigues cantando Estranha Forma de Vida, e sentia cada palavra. Saudade de Ana, saudade da paz interior. Pensava na traição, mas também na sua própria culpa, os medos que empurravam Ana para longe. Ana, por seu lado, sofria o inferno. Arrependimento consumia-a, escrevia cartas que não enviava, composições de fado sobre amor perdido. A família dela apoiava, segue o coração, filha. Mas sem Marta, nada fazia sentido. O alto da drama veio numa noite de tempestade. Marta, incapaz de aguentar mais, foi ao apartamento de Ana. Bateu à porta, encharcada. Ana abriu, olhos vermelhos. Marta. Preciso de ti, confessou Marta, caindo nos braços dela. Perdoa-me os medos. A traição doeu, mas a ausência dói mais. Beijos salgados de lágrimas selaram a reconciliação. Falaram horas, nuas de alma. Ana prometeu paciência, Marta, coragem. Mas os tabus sociais persistiam. Rumores na vizinhança, olhares na igreja. A mãe de Marta recusava falar. O conflito interno de Marta intensificava, amor versus tradição. Decidiram fugir por uns dias, para Coimbra, onde Ana estudara.
Lá, na Quinta das Lágrimas, Jardim da Tragédia de Pedro e Inês, amor proibido que acabou em sangue, sentiram a história coar na delas. Eles não desistiram, disse Ana. Nem nós. Em Coimbra, o amor aprofundou-se. Passeios pela Universidade Antiga, serenatas de estudantes, beijos escondidos nos jardins. Marta sentia a cura começar, o medo diminuir. Mas ao voltar a Lisboa, a realidade bateu. O pai de Marta ligou: "Volta a ti, filha. Isso não é vida." Marta chorou, mas pela primeira vez respondeu: "É a minha vida, pai." Má. O caminho era árduo, mas o amor mútuo fortalecia-as. De volta a Lisboa, o amor entre Marta e Ana florescia apesar das sombras. Viviam momentos intensos, jantares à luz de velas com vinho do Douro, passeios pelo Lisboa Factory onde a arte urbana refletia a liberdade que buscavam, noites de paixão contida, toques suaves, beijos profundos, sem ultrapassar limites que o respeito mútuo impunha. Mas o drama não cessava. A família de Marta mantinha distância, e isso corroía-a por dentro. E se nunca aceitarem? Perguntava Marta a Ana nos momentos de vulnerabilidade. Ana, com a sua força serena, respondia: "O amor vence, devagar. Como o fado, que transforma dor em beleza." Tentaram reconciliação familiar. Um almoço tenso na casa dos pais de Marta, no bairro Antigo. A mãe serviu arroz de pato, prato favorito, mas o ar estava pesado. "Isso é fase", disse o pai, evitando olhares. Marta defendeu o amor, voz firme mas tremendo. Ana segurava-lhe a mão por baixo da mesa. A discussão escalou. Palavras duras, desonras à família. Marta saiu chorando, Ana atrás. No carro, Marta desabafou: "Sinto-me traidora. Amo-os, mas amo-te mais." Ana chorou também. "Não te peço para escolheres. Mas não posso viver escondida para sempre." O conflito atingiu o pico quando uma carta chegou. A mãe de Marta, doente do coração, piorara com o stress. Culpa consumiu Marta. "Sou eu a causa", pensava, noites em claro. Questionava o amor: valia esta dor? Ana sentia o peso. "Talvez devêssemos pausar", sugeriu, sacrificando-se. Mas Marta recusou: "Não. És a minha vida." Superaram com gestos pequenos, visitas discretas à mãe no hospital, onde Marta levava flores e falava de tudo menos do assunto. Devagar, a mãe amoleceu, vendo a filha feliz. Mas outra traição surgiu. Um ex-namorado de Ana, do tempo da universidade, reapareceu, oferecendo normalidade. Ana recusou, mas Marta soube e duvidou. "E se ela cansar dos meus medos?" Discussão feroz. "Confia em mim", gritou Ana. Marta, ferida, como, depois da foto? Reconciliação veio com honestidade profunda. Ana confessou medos próprios, medo de perder Marta para a tradição. Viajaram ao Porto, fuga romântica. No Douro, cruzeiro pelo rio, vinhas douradas, provaram portos velhos. Lá, renovaram promessas. Juntas, contra tudo. Em Porto, drama familiar seguiu, ligação do pai, pedindo que Marta pensasse bem. Mas vendo-as felizes na Ribeira, Marta ganhou força. O amor aprofundava-se em camadas, paixão física contida, emocional intensa, espiritual quase. Ouviam fado de Marisa, letras sobre amores vencendo destinos. Alta tensão veio quando a mãe de Marta sofreu recaída. No hospital, confronto final, escolhe, filha. Marta, lágrimas, escolho o amor verdadeiro. Mas não vos perco.
A mãe, enfraquecida, cedeu um pouco. Só quero-te feliz. Sinal de esperança. A cedência da mãe foi frágil, mas abriu porta. Marta visitava mais, levando Ana devagar. Conversas hesitantes sobre o cotidiano, evitando o elefante na sala. Mas o amor de Marta e Ana crescia forte, como o Tejo que tudo leva. Viviam abertamente em Lisboa, mãos dadas no Elétrico 28, olhares desafiando quem julgasse. Amigos apoiavam, comunidade LGBT em Lisboa acolhia-as em eventos no Príncipe Real. Mas conflito interno de Marta persistia. Sonhos com culpa, preces pedindo força. Deus fez-me assim, concluía, encontrando paz em leituras sobre fé e amor. Ana compôs fado para ela, letras sobre amor pensado, ódio, saudade transformada em presença. Cantou numa casa de fado pequena, olhos em Marta na plateia. Lágrimas de emoção. Drama intensificou quando pai de Marta confrontou Ana sozinha. Deixa-a em paz. Ela merece família normal. Ana, firme, amo-a mais que tudo. Dê-nos tempo. Marta soube e defendeu Ana. Discussão familiar épica é a minha escolha. Amo-a como Pedro amou Inês. Referência à lenda tocou a mãe, que chorou lembrando histórias de amor trágico. Devagar, a aceitação crescia. Jantar familiar com Ana presente, tenso mas civil. Pai calado, mas no fim, se te faz feliz. Alívio imenso. Marta sentiu o peso levantar. Mas traição final, rumor falso espalhado por inveja, sugerindo Ana infiel novamente. Marta duvidou, briga violenta. Acabou, gritou Marta. Separação dolorosa. Saudade avassaladora. Marta sozinha, ouvindo fado, chorando que pensara ódio mas era amor puro. Ana sofreu, mas lutou. Escreveu carta longa, o nosso amor é maior que erros. Volta. Marta leu, coração partido mas curando. Reencontro dramático na Ponte 25 de Abril, símbolo de liberdade pós-revolução. Sob vento forte, abraçaram-se. Perdoa-me a dúvida, disse Marta. Perdoo tudo por ti, respondeu Ana. Reconciliação profunda, amor mais forte. Decidiram futuro juntas, talvez mudar para Porto, novo começo. Família de Marta aceitou gradualmente, vendo felicidade dela. Amor venceu tabus, com dor mas humanidade. Anos passaram e o amor de Marta e Ana tornou-se farol. Casaram numa cerimónia simples em Sintra, rodeadas de amigos, família presente, pai de Marta com lágrima discreta, mãe abraçando Ana como filha. Viveram em Lisboa, Marta gerindo livraria, Ana cantando fado profissionalmente, composições sobre amor descoberto no ódio. Adotaram criança, completando família. Ensino valores de aceitação, amor livre. Marta refletia, o que pensara ódio era medo do amor verdadeiro. Superaram tabus com coragem, paciência, perdão. Em noites de fado, Ana cantava para ela, pensando que era ódio, chorei sozinha. Mas era amor eterno. Saudade transformada em presença plena. Portugal mudara, mas histórias como a delas ajudavam a mudar corações. Final feliz, humano, amor vence, com cicatrizes que tornam mais belo. Elas envelheceram juntas, mãos dadas no Tejo, provando que amor mútuo, honesto, é o maior triunfo.